Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, a mente humana, ela é criativa. O nosso cérebro nos engana. Uma das válvulas, uma das coisas que acontece é a questão da autodefesa. Por que um homem mente? Mente para se defender, mente porque tem medo de alguma coisa e mente para si mesmo. Não mente para os outros, ele mente para si. Tá? Ou seja, fazendo-se passar por algo que não é e outras coisas mais. Ok. O que eu estou querendo dizer é que vocês já observaram? Me mostra um endemoniado, ou um manifesto, ou um possesso no Antigo Testamento. Não tem. Você não vai encontrar. Você vai encontrar pessoas sobre a Etserrará, sobre a influência do mal, mas você não vai encontrar ninguém manifesto. Por quê? Primeira coisa é porque a Torá, ela diz assim: contra Israel não há encantamento. Não há amuleto, não há feiticeiro, agoureiro. Contra Israel não há encantamento. Então, o Yudim, ele não foca no mal, ele não foca na treva, ele foca na luz. Portanto, ele entende que um positivo é mais forte do que 100 negativo. Ou seja, ele entende que todo o bem e o mal provém de Hashem, provém de Kadosh Baruch Hu. Ele entende que está tudo sobre o domínio de Kadosh Baruch Hu. Então tá, primeira fase que eu vou explicar é a fase psicológica. Bom, havia uma mulher aí em Diadema que ela tinha as preferências sexuais diversificadas e ela traía o marido dela. E quando estava perto dele descobrir, ela incorporava. Para quê? Para ele levar ela para a igreja. E lá na igreja, ela confessava tudo que fez.
E aí o pastor falava, você perdoa ela, porque não foi ela que fez, foi o demônio que está nela que está fazendo isso tudo. Aí ele perdoava, aí ele levava ela para casa. Demorava 2, 6, 7 meses, ela começava de novo, porque tinha mais coisa para contar. Então, na verdade, o cristianismo depende do diabo, ele depende do espírito. Assim como outras culturas, depende do espírito, porque o espírito é aquele que vai assustar para a pessoa dar o dízimo, o espírito é aquele que vai assustar, a pessoa tem medo de ir para o inferno, o espírito é aquele, é o cachorro, é o cão de caça dos pastores e dos missionários. Entende? Então tá, isso tudo sai de uma cultura muito rica, que era a cultura afro que é a cultura afro-americana, que é a cultura que veio da África, esses espíritos. E não, e pasme, senhores, se vocês forem para outros lugares da África, esses espíritos têm outro nome, a mesma ação, mas com outro nome. Aqui no Brasil é que é conhecido como pombagira, Exu Caveira e outras coisas mais, mas é o sentido brasileiro, é a mistura que houve entre os negros aqui do Brasil. Mordecai, tudo bem, eu estou entendendo, mas e agora, Mordecai? O que você pode me falar dessa história do anjo caído? Eu vou te explicar uma coisa para você. Primeiro, ela fere a onipotência do eterno, a onipotência, a onipresença e a onisciência do eterno. Essa historinha ela é blasfêmica para nós, Yudim. Por quê? Primeiro porque sentimento de inveja é sentimento humano. O próprio versículo lá em Rasquiel, em Ezequiel, ele vai dizer o seguinte, presta bem atenção. Ele vai dizer, a Igreja Católica traduziu ali, eras querubim, guardador até que fosse lançado fora do santo monte do Senhor, e papapá. Só que no final do capítulo, você diz assim, enfim morrerás e serás sepultado. Você já viu algum anjo morto? Se o salário do pecado, segundo o Brit Hadashah, é a morte, então era para ter um monte de anjo morto. Eles se tornariam mortais. Então, essa ideia é ficção, essa ideia é falácia, essa ideia não há apoio bíblico para isso. Nós temos a primeira fase. A primeira fase é a pessoa tem que acreditar que aquele espírito pode entrar nela. Segunda fase, ela tem que ter um motivo para esse espírito entrar. Às vezes ela quer uma resposta, às vezes ela quer uma comunicação com a avó que faleceu, com a tia e outra coisa mais, ou ela quer uma resposta para a vida dela e precisa de um mentor, entre aspas. Ok. Tá, nós vivemos, eu queria que vocês pudessem entender isso. Eu sei que é uma coisa muito louca, as pessoas que não estudam física e não conhecem física quântica vai estranhar, mas aprendam. Primeira coisa, essa historinha do cristianismo ser levantada dos anjos caídos é uma doutrina chamada maniqueísmo. Maniqueísmo é uma doutrina muito antiga. O princípio dela é yin e yang, ou seja, o equilíbrio entre o bem e o mal, tá? Depois, ele desenvolve a doutrina de maniqueísmo, e maniqueísmo significa a eterna luta entre o bem e o mal. Só que isso é muito mais antigo, está no livro mais antigo da Terra, que é o Sababalaão, um livro mais antigo, está na Índia, no Museu da Índia. Esse livro conta da Guerra dos Mundos.
tirado dessa ficção, que também da ficção grega, e aí vocês vão observar que Zeus morava no Olimpo e ele descia e coabitava com as mulheres e tinha um filho semideus. Esta historinha também entrou no Brit Hadashah como a história do Jesus, que Maria era virgem e teve um filho com o Criador, que através do Espírito Santo, é aquela história que vocês conhecem, eu não preciso explicar muito. Ok. Aí o que acontece? Acontece que Zeus, Aquiles, foram todos aqueles que deram a vida pela humanidade, de certa forma, tá? O que acontece? Essa história se repete com uma roupagem nova, porque o primeiro concílio foi o concílio de Nicéia, em 356, se não me engano. Me perdoe, agora a mente falha, mas tudo bem. Era um concílio ecumênico, era um concílio, a Igreja Católica, a palavra católica, ela significa universal. Essa Igreja Universal que está aí, ela só mudou o nome, é universal, continua sendo católica. Eles continuam crendo em três deuses, a própria palavra trindade, é tridei, três deuses. E eles não percebem isso, eles se acham monoteístas. Para eles está tudo normal. E não tem pastor, não tem evangelista ou presbítero, sei lá o nome, que. Eu estou brincando, mas vocês estão entendendo? Que explique isso. Não tem. Porque eles tentam explicar e a explicação não tem lógica. Ela não tem uma linha de raciocínio lógica. É como dizer que Jesus foi assunto ao céu, passou pela camada de ozônio, né? Eles não param para pensar. É tudo místico, é tudo muito mágico. Eles estão acostumados com lendas, ok? A intenção não é ofender ninguém, não, gente. A intenção é esclarecer. Mas a minha, eu vou dizer assim, a minha impressão pessoal sempre vai ficar. Então, vocês me perdoem aí, tá bom? Bom, vamos lá. A questão de que eles não percebem, por exemplo, a palavra Hades. Hades, se vocês souberem, é também na mitologia o lago aonde esses filhos de alguns filhos de Zeus que tentaram tomar o trono do pai foram aprisionados, tá? Inclusive o próprio deus Hades, que é o deus do inferno na mitologia grega. Tá. Mas o que isso tem a ver com The Book? Isso tudo é um palco, é um cenário para que esses espíritos possam se manifestar. Então, se você tem toda essa cultura pagã dentro de você, ele vai se manifestar. Por que vai se manifestar? Aí eu quero agora usar o exemplo que deu Glauce, a Ravera Glauce, quando estava explicando, que eu achei assim fantástico e quero parabenizá-la pela inteligência pela maneira de explicar, pela maneira de botar as palavras. Ok, símbolos, né? Eu vou explicar para você o Wi-Fi. O Wi-Fi são ondas eletromagnéticas. O Wi-Fi, o teu roteador, o teu Wi-Fi, o que solta o sinal do Wi-Fi, ele vai soltar como se fosse uma pedra atirada e vai formando aquele círculo. Então as paredes, inclusive pode ser o seu Wi-Fi num lugar alto, porque as paredes elas diminuem a frequência do sinal. A frequência ela passa pela parede, mas ela vai diminuindo, como se fosse um amortecedor. Ok. A mesma coisa. Cada pessoa que aqui viveu, ela contém energia. Antes é uma alma, contém energia. E mesmo saindo desse plano, essa energia dela continua ela continua, como é que eu vou dizer? Resbalando, ela continua viva, a intenção, a raiva. Por isso que tem alguns espíritos que entram nas pessoas com raiva. Porque existem pessoas, e isso me perdoem, a quem concorda, a quem não concorda, existem pessoas que são sensíveis a esse tipo de manifestação.
por aquilo que crê, ou pela forma que é criado. Por exemplo, se o cara nasce num lar evangélico, o cara fala assim, vai ser profeta. O cara falou uma coisa que vai acontecer, vai ser profeta. O que é um profeta? Profeta é uma pessoa com a sensibilidade que a Hashem, no Kadosh Baruch Hu, permite que ele veja algo do futuro. Todos os profetas nossos do judaísmo, acreditem vocês ou não, estudem a respeito disso, as suas profecias foi dada através de sonho. Há uma série de discussão no Talmud, qual é o sonho que tem probabilidade de ser um sonho mais real, ou se o sonho é a interpretação daquilo que a pessoa viveu durante o dia. Ou seja, se você dormiu pensando em certo assunto, a probabilidade desse sonho não ser um sonho profético é muito grande, é um sonho de uma preocupação pessoal. Mas, quando você dormiu tranquilo, quanto mais profundo for o sono, e você tiver um sonho, esse sonho ele tem probabilidade de ter um significado profético. É tão importante o sonho que na Torá nós temos o caso, por exemplo, de Abraham Avinu, temos em Bereshit 15, nós temos o caso, por exemplo, de Yosef, que foi conhecido como Zapnar Pineia, que é o decifrador de sonhos. Sonho é profecia. 70% do sonho é profecia. Então, todos os profetas, a grande maioria dos profetas que receberam profecias foi através de sonho. Jeremias, Ishayahu e outros foi através de sonho. O único profeta que recebeu profecia de olho aberto foi Moshe Rabbeinu. Por isso, a Bíblia fala que ele falava com Hashem panim panim. Isso é metáfora, porque Deus não tem cara. Panim panim, face a face. Ok? Isso é uma figura de linguagem da Torá. É quando ele diz, como um forte vos tirei da terra do Egito. Deus não tem mão. E foi estendido o braço forte do Senhor. Isso é figura de linguagem, ok? Agora, vamos prosseguir. Então, o que acontece? Acontece que estas almas que ficaram com raiva, por exemplo, é o caso no candomblé ou na Umbanda. Os negros que vieram da África, tá? Então, portanto, eu quero desmistificar aqui essa historinha que essas almas foram negadas no paraíso, isso é papo furado. Tá? E, biblicamente, não há consistência nenhuma para isso. A Torá não fala de reencarnação, você acredita se quiser, porque a Torá não fala. Me desculpa aí aqueles que acreditam, tá? Mas vamos para a Torá. A Torá não fala de reencarnação. E outra, a Torá fala de uma coisa que é muito mais profundo, ao meu entendimento, tá? Também não preciso, eu não vou discutir isso com ninguém. A Torá fala de algo interessante. Você já parou para pensar por que na Torá tem tanta árvore genealógica? Para quê? Fulano gerou ciclano, fulano... Porque existe uma coisa interessante. A palavra malar significa mensageiro. E pasme, senhores, pasme. O DNA é um mensageiro. É um mensageiro que passa informação genética. Ok. Significa, hoje a ciência descobriu que o ser humano tem informações genéticas dos seus antepassados, como lembrança, não só a cor dos olhos, cabelo, mas lembrança, comportamento de seus antepassados. Fobias que ele não consegue entender. Alguém faz aí uma regressão através da hipnose e diz, eu acessei o útero. Ótimo. Passou do útero, é lembrança de antepassados. Você não está falando de lembrança tua, você está falando de lembrança de antepassado. É por isso que muita gente encara isso como prova para a reencarnação. Vamos lá. Interessante isso que eu vou falar agora. A Igreja Católica Romana, ela era reencarnacionalista. Do princípio, porque eles não queriam ofender os reencarnacionalistas. E a reencarnação era uma doutrina corrente no Oriente. Por isso que foi inserido ali, que os discípulos estavam discutindo, e papapá, e aí o mestre deles perguntou assim, quem dizem que eu sou?
Aí o Pedro, sei lá quem, falou assim: olha, estão dizendo que você é Moisés. Outros dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. Opa, o cara está com 30 anos. Moisés já tinha morrido, né, lá para trás. Elias, né, quando foi assunto, quando ele some, que muita gente pensa que ele foi ao céu, inclusive judeu entrou nessa, né, e na verdade não tem nada a ver, foi a 400 e poucos quilômetros para frente. Inclusive no livro de Crônicas, ele manda uma carta de volta a, ao filho de Davi, exortando, e a carta está assinada pelo profeta Elias. Se isso aconteceu, se ele foi assunto ao céu, no carro de fogo, no redemoinho, como muita gente fala do cristianismo, e alguns judeus repetem isso, eu queria dizer uma coisa para você. Nós tivemos aí o primeiro caso de psicografia dentro da chamada Bíblia. E quando eu falo Bíblia, eu não estou falando de Torá, tá, gente? Estou falando de adulteração, não estou falando de engano, não estou falando de embuste. Eu não estou falando da Bíblia hebraica, tá bom? Ok, vamos lá, vamos continuar. Para frente. Ah, bom, a Igreja Católica Romana, no tal do Brit Hadashah, colocou várias passagens dando alusão à reencarnação. Por exemplo, os discípulos perguntaram: aí, quem foi que pecou? Para esse cara ser cego? O pai dele, a mãe dele ou ele antes de nascer? Bom, como é que o cara vai pecar antes de nascer? Bom, aí temos outra conversa, temos outra coisa. E para entender, para a gente poder entender. Olha, gente, esses assuntos que nós estamos citando aqui é assunto a nível de estivar, viu? Vai ter muita gente que vai se surpreender com o vosso conhecimento a respeito do assunto, porque ele é polêmico, mas ele tem que ser objetivo de estudo de forma clara, consciente e científica, tá bom? Bom, gente, falando sobre Eliahu, Anavim, o profeta Elias, a Torá fala que antes da que Mashiach vem, Elias vem avisar, ele vem chamando, né? Ele vem chamando. Aí o pessoal fala assim: e aí? E ele morreu? Como é que ele vai chamar? Acontece que isso é uma figura de linguagem da Torá. Eu aconselho vocês a lerem o livro que diz assim: é, os dias estão chegando. Aí vocês vão entender o que é isso. Na verdade, vamos lá. O espírito de Elias significa o Ruach HaKodesh, ou o espírito do santo. Aquela interpretez, o espírito de profecia vem chamando, despertando os povos. Assim como os peixes, eles sobem a Piracema, né? Eles sobem rio acima, o origem, toda tribo perdida, todo Yudim, toda pessoa que aceitou a Torá, que é Yudim, vai voltar a Israel. A Bíblia toda, gente, pasmem, a Bíblia toda fala do veneno, sim. A Bíblia toda fala do judeu que perdeu a conexão e vai ter que voltar. Jeremias, por exemplo, Jeremias 16 e 13 em diante, Ishayahu, Salmo 87, ele vai falar o seguinte, que eu dei por resgate a Etiópia, eu dei por resgate por ti, tu és o meu servo amado, e aí dizia aquele que as nações voltarão a Jerusalém cantando, e aquele que registra o livro, aquele que registra os povos em seu livro, dirá: as suas fontes são aqui em Jerusalém. Olha, tuas fontes estão em Jerusalém. O que ele está falando? Amós 9:9. Eis que sacudirei a casa de Israel como se sacode uma peneira no trigo. O trigo na peneira não vai cair no chão uma só semente. Olha, a gente sabe onde está cada descendente. É dito que quando o Mashiach vier, ele vai identificar pelo cheiro. Ou seja, esse também é uma figura de linguagem. O Mashiach não é perdigueiro. O Mashiach não tem um super olfato. O que acontece é que ele vai identificar o DNA, que hoje não é aceito, ele vai identificar quem é Zerá Israel, quem é semente de Israel. Eu quero voltar ao assunto. O assunto principal é sobre os espíritos.
que adentram no corpo das pessoas. Ok. Primeira coisa, você tem que ter o pano de fundo. Tem que ter o pano de fundo. Qual é o pano de fundo? A cultura. Por isso que você não vai encontrar ninguém lá no Antigo Testamento endemoniado. Porque não é a nossa cultura. A nossa cultura não tem de book. A nossa cultura não tem por quê? Porque nós não permitimos, nós temos essa consciência que contra Israel não há encantamento, que contra Israel não há feitiçaria, agoureiro, feiticeiro. Como está escrito lá em Terrilim 91. Eu darei ordem aos meus anjos para que te guardem de dia e de noite. Não temerás. As nações temem seta que voa de dia e de noite, espanto da meia-noite e do meio-dia. Nós não. Por que que não? Porque sabemos que todo bem, todo mal procede de Hashem. Que Kadosh Baruch Hu é tudo em todos. E Kadosh Baruch Hu está em tudo. E que ele é Senhor sobre todas as coisas. Ah, por que que o judeu não quer ir para o céu? O judeu não quer ir para o céu porque ele quer estar onde está Deus. E se Deus estiver no inferno, lá vira céu. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Então, veja, precisa do pano cultural. E precisa que a pessoa acredite que esse debug ou que esse espírito possa entrar. E quem são esses espíritos? Ok, vamos lá. Eu falei para vocês que a onda, na física quântica, diz que um corpo morto ainda há ondas de vida, ainda está reverberando aquela energia. E essa energia, ela começa a reverberar. Tá. Aquela pessoa mais sensível, que já está com o pano de fundo na cabeça, a gente chama isso de inconsciente coletivo. A crença da cultura dela, ela deixa esta impressão incorporar. E quando ela deixa essa impressão incorporar, muitas das vezes essa impressão ela quer o quê? Ela quer uma justiça, entre aspas. Por exemplo, o caso dos negros que vieram escravizados para o Brasil. É uma honra ter um branco pedindo conselho. E eles ainda falam misifio, misifia, por quê? Porque a vida que estava nele, no invólucro, ou seja, no corpo, ainda, a ideia dele ainda está alcançando a mente de alguém. A gente fala, agora eu vou falar uma coisa para vocês que é fantástico. Tá, eu vou contar uma coisa para vocês que muitos não acreditam. Mas exatamente isso existe. E acredite se quiser. A telepatia, ela existe. O que é telepata? Um telepata é uma pessoa que consegue passar as impressões, ele consegue passar um código. É como se fosse, vamos dizer assim, é uma onda de rádio. Por exemplo, nós estamos aqui falando com o celular. Estamos usando o celular. E não tem nenhum fio. A gente não precisa ir na rua com fio. A gente não precisa andar com uma caixa nas costas, com aquelas antenas enormes, com uma manivela, como era na Segunda Guerra. Acontece que o celular, ele capta a onda. Um telepata, ele capta a onda de um pensamento de uma pessoa, de uma impressão. Vocês não sabem, mas por cima de vocês estão passando palavras e conhecimentos inacreditáveis de pessoas que já viveram e de pessoas que estão vivas. Em língua russa, japonês, chinês. Aí você diz assim, pô, o cara fala 10 idiomas. Pô, ele aprendeu tudo como? Sozinho. Não é possível. É a reencarnação de um cara muito velho. Não tem nada a ver. Ele é uma antena. Ele capta e consegue decifrar o código. Eu falei para vocês e volto a repetir. Hashem, ele é o inventor da criptografia. Então, quando o cara vai no centro de Macumba, e ele diz, eu quero falar com a minha avó, ele acessa sentimentos que estão no ar. É minha avó mesmo, escreve igual ela, fala igual ela. Está vendo? Ainda a vida que esteve no invólucro está soltando ondas ainda.
Então, essa história que o cara morreu, foi impedido de entrar no paraíso, voltou para a terra, isso é tudo papo furado. A hora da morte, se você tiver irritado, se você é apegado, você deixa uma impressão aqui. Se você vai em paz, essa impressão vai junto com você. Bom, então é preciso, primeiro, pano de fundo. Segundo, a crença popular. Então, vocês vejam, por aí vocês já veem que nós judeus já estamos na contramão da história. E alguns querem estar na mão da história, querem fazer, não, isso nós acreditamos, que é para acreditar junto com você, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, nós estamos na contramão da história. Primeiro começa com Abraão, que acreditou num Deus só. Enquanto todo mundo tinha um monte de Deus, ele acreditou num Deus só. Já estava na contramão da história. E pior do que isso, enquanto todo mundo tinha imagem para tudo, ele não acreditava num Deus que não tinha imagem. Já estamos na contramão da história. Mais uma vez, eu queria dizer para vocês uma coisa interessante. Os judeus sempre tiveram desejo de ser igual às outras nações. Eles chegam para Shemuel e dizem: Shemuel, nós queremos um rei. Kadosh Baruch Hu, bendito, o santo bendito seja, disse assim: olha, Samuel, não é você que é rejeitado, não fica triste não. Não é você que é rejeitado. É a mim que estão rejeitando. Porque eu quis fazer eles diferente de todas as nações, mas eles querem ser igual. E aí é o grande perigo. Porque ele diz, não é para imitar, não é para ter nome de outros deuses nos vossos lábios. Aí você, Mordecai, por que você fala o nome de Jesus? Porque ele não é Deus para mim. Ele não é Deus, nunca foi e nunca será. Por que você fala o nome do Buda? Porque ele não é Deus para mim. Ele nunca foi e nunca será. Você tem que entender que a dimensão daquilo que você está vivendo é aquela que você dá. A importância que você dá para a opinião dos outros, ela só vai fazer sentido na tua vida se você der importância. Bom, isso em psicologia a gente explica. É muito simples. Mesmo os judeus sendo um povo separado, querem ser um povo bem visto pelas nações. E a gente não é bem visto, porque começa pelo Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Já começa por aí. Se o nosso Deus é um, o deles é três, você não faz parte do meu grupo. Mas se eu tiver uma explicação do Mashiach ben David, o Mashiach ben Yosef, eu tiver uma explicação que em cada geração pode vir o Mashiach, eu vou ser melhor interpretado e vou poder também andar junto. Não é verdade. Nós somos água e óleo. Eles são água, nós somos óleo. E nós não nos misturamos. O óleo não se dilui. Você é aquilo que você é. Outra coisa, esse mesmo sentimento que os judeus têm de fazer geruve, de fazer prosélito, mesmo que alguém diga, nós não somos proselitistas, só que essa é vontade de se aproximar, para as pessoas conhecerem. Né? Uma forma calma. Ok. Esse mesmo sentimento tem nós, de muitas das vezes, aceitarmos tudo que um cara fala porque ele é judeu e a gente quer ser reconhecido com ele, por ele como judeu. Então, nós temos que ser reconhecidos por quem vive Torá. E nós temos que ser reconhecidos por Kadosh Baruch Hu. Nós temos que ser reconhecidos por uma conduta ilibada e elevada. Tá bom? Bom, eu quero prosseguir o assunto. Então, primeiro, o pano de fundo. Segundo, a crença pessoal da pessoa. A sensibilidade. E muitos pegam o espírito por orgulho. Porque ele, sendo médio, ele tem o controle da vida dos outros. E já tem uma tendência natural das pessoas a darem o controle na vida dos outros, de líderes espirituais. Isso é desde a antiguidade. Os magos, né? os bruxos, os grão-vizir, os sacerdotes egípcios já tinham controle da vida dos reis. Você imagina você mandar num rei? Muita gente pensa assim, isso não saiu de moda. Ainda hoje nós temos médios, e nós temos empresários que procuram médios, rabinos, pastores, padres, porque eles querem respostas.